que nós já estivemos aqui falando com os irmãos, mas hoje vamos fazer um estudo mais profundo, tá bom? E já peço a você que abra a sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 4. Eu queria saber dos irmãos aí atrás se eu preciso falar mais alto, se tá bom. Estão escutando? Então tá bom. 1 João, capítulo 4. Todos acharam? Amém? Então tá bom. São 21 versículos, né, que nós vamos falar sobre eles hoje, então nós vamos ler por partes, tá bom? Mas antes de começarmos a leitura, o pastor Lauro lá no primeiro capítulo, depois a Bianca, né, depois o Ivênio no terceiro capítulo, eles já deram assim um pano de fundo do que se trata esta carta que nós já aprendemos no primeiro capítulo, não se tratar de uma carta, lembram? Porque a carta ela tem um endereçamento, uma saudação e aqui não tem. Então, digamos que foi como disse o pastor Lauro, nos ensinou, né, no primeiro estudo, no primeiro capítulo, foi uma dissertação feita por João, aqueles irmãos, e só recordando, né, novamente aqui no capítulo 4, João trata de novo dois tipos de problemas, né? Ele vem desde o primeiro capítulo, falando sobre isso, e aqui novamente ele está abordando esses problemas. Problema de ordem doutrinária e problemas de ordem prática, né? E interessante que ele entrelaça esses dois problemas o tempo todo, porque ele fala deles o tempo todo, né? E um é atrelado ao outro. Ao mesmo tempo que ele fala sobre o problema das heresias do gnosticismo, ele fala do amor. E aí você fala assim, mas o que tem a ver o amor com o gnosticismo? Nós vamos ver isso. Então, são dois tipos de problemas que ele trata aqui, que é o problema doutrinário e o problema de ordem prática. Então, agora, acompanhem na sua Bíblia. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Versículo 1 ao 6. Diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vemos aqui, então, essa primeira parte aqui, mais uma advertência doutrinária, né? De João, ele falando exatamente desses falsos profetas, dos falsos, desses espíritos. E quando ele fala em espírito aqui, ele está se referindo a pessoas, viu, irmãos? Não é nenhum espírito, nenhum ser, nenhum fantasma, não. Ele está se referindo a pessoas mesmo, né? Aqueles que estavam ali naquele momento, exercendo esse poder negativo sobre a igreja, né? E engraçado que João, interessante que João, ele é conhecido, nós sabemos,
como sendo o apóstolo do amor. E aqui ele sempre se refere àqueles cristãos como queridos, filhinhos, amados, né? E interessante que quando você quer fazer uma exortação, e uma exortação em amor, você geralmente usa essas palavras, né? Filhinho, quando o pai vai fazer uma exortação, vai dar uma bronca no filho, ele fala, não sei, André, ali o Rodrigo já olhou para André, eu imagino que ali não é, ali é Rodrigo Ricardo Botelho, né? É o nome completo. Mas João aqui, quando ele estava exortando, ele falava, filhinhos, né? Amado, presta atenção no que eu vou falar. Ou seja, ele queria que aquela exortação fosse bem-vinda, né? Porque afinal de contas, muitas coisas estavam sendo pregadas, né? E as pessoas estavam ouvindo. Então, ele falava, amados, né? Essa designação afetuosa, chamando atenção para o assunto que era importante, né? E aí ele fala todo espírito que se apresenta, né? Todo espírito. Quem eram esses espíritos? Eram pessoas, falsos profetas, né? Que estavam ali se apresentando para aqueles irmãos, né, nesse contexto, para aqueles irmãos e pregando heresias, né, falando heresias. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. E ele falava, olha, vejam bem quem são os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É interessante notar essa palavra de João, porque ele não está falando isso agora, ele está falando isso há muitos séculos atrás. Isso quer dizer que naquela época já existiam falsos profetas. Hoje em dia continuam existindo. Então, a palavra de João serve também para nós hoje. Cuidado, meu querido, com aquilo que você coloca na sua televisão e você ouve, você assiste, crendo que é de Deus. Preste atenção, né? Ouça bem, veja o que você está vendo, né? Veja se o que você está vendo vem de Deus, né? Veja se os espíritos são espíritos da verdade ou espíritos do erro, né? Nesse período de pandemia a gente tem muito isso, né? Não deu para ir na igreja, então eu vou começar a assistir na televisão, vou procurar no YouTube, e aí qualquer um que está falando lá um versículo da Bíblia já serve. Qualquer um que esteja, que falou o nome de Deus, já serve. E a gente vê que nesse contexto aqui, eles até falavam o nome de Deus, mas eles transformavam isso de maneira errônea, né? E aí entravam então as heresias. Então, querido, não só lá atrás João fez essa exortação, mas hoje também. Veja bem o que você ouve, veja bem o que você assiste, né? Se são espíritos da verdade ou espíritos do engano, ok? Depois ele fala, por quê? Por que você tem que tomar esse cuidado e por que eles tinham que tomar esse cuidado, né? Examinem, por quê? Versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Vocês podem reconhecer-se o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Agora aqui nós vamos voltar um pouquinho no pano de fundo, no contexto do que João estava ali fazendo e falando. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João aqui novamente alertando sobre a falsa mensagem do gnosticismo, né, que eles pregavam. E ele tentava, toda vez que ele falava sobre isso, ele tentava ser incisivo, né? E ele repete esse alerta muitas vezes. Só para lembrar, né, pastor Lauro Ivênio também falou, a Bianca, só para lembrar isso um pouquinho, o gnosticismo, ele era uma
onda de heresia, um movimento muito forte. E ele pregava que o corpo era ruim e o espírito era bom, né? Então, eles não criam na pessoa de Jesus como homem, né? Eles não criam que Jesus era uma pessoa real. Eles achavam que Jesus, ele recebeu o Espírito no seu batismo e depois na sua crucificação, momentos antes da sua crucificação, ele foi abandonado, né? Então, eles não criam na encarnação de Jesus. Então, João vem aqui e fala assim, olha, todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus, então, esse é verdadeiro, mas aquele que confessa, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse é verdadeiro. E era exatamente ao contrário do que eles falavam, né? Eles falavam que Jesus apenas aparentava um estado físico, um ser humano, mas que não, que o Espírito veio sobre Jesus no seu batismo e logo depois, pouco antes da crucificação, ele o abandonou, né? Mas nós vemos lá em Hebreus 2, de 14 a 17, que isso não pode, não tem como isso acontecer. Por quê? Diz assim lá, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, guarde esse com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Estão vendo? Como que não era verdade o que eles estavam pregando, tentando colocar na cabeça daqueles irmãos. Que Jesus não era humano de verdade, né? Porque Jesus precisou sim da humanidade. Para nos resgatar, para nos redimir, ele teve que ser um de nós, ele teve que se tornar humanamente, sem deixar de ser espírito também, sem deixar a sua divindade, ele teve que ser 100% humano, porque ele precisou passar pelas mesmas coisas que nós, e ele precisou morrer. Então, quando eles negavam a humanidade de Jesus, eles negavam, acabavam negando também o sacrifício de Jesus, porque Jesus não poderia passar pelo sacrifício se ele não tivesse se tornado um de nós, tá? Que Jesus Cristo veio em carne, e essa carne aqui, ela significa para nós exatamente isso, morte. Pois somente assumindo a morte, ele poderia morrer. Como Deus, nós acabamos de ler, como Deus, ele não poderia nos resgatar. Mas ele viveu como homem, ele veio como homem e assim ele pôde nos resgatar. Então, a humanidade de Jesus, sim, é verdadeira, é isso que a Bíblia fala. Então, aqueles falsos profetas movidos, né, aquele movimento gnosticismo pregava exatamente ao contrário. Olha, Jesus não é isso que vocês estão pensando, né? E a morte de Jesus, ela significa exatamente uma palavra que João fala aqui em toda essa dissertação dele, amor, né? A morte de Jesus significa amor por nós. E negar a realidade da carne de Jesus é exatamente negar esse amor. É dizer, olha, Jesus não nos amou. Uma coisa interessante também do gnosticismo é que, como eles rejeitavam a carne, né, eles diziam, olha, a carne ela é pecaminosa, a carne ela é ruim,
né? O Espírito é bom. Então, como eles negavam, eles tinham esse dualismo, né? Eles não ligavam muito para essa relação um para com o outro. Então, eles não pregavam o amor também. Porque tanto faz você aí, ser humano, o que é importante é o seu espírito, né? Então eu não estou preocupada com o que você faz. Você pode viver pecando porque o espírito que é bom, a carne é ruim, né? Então os gnósticos também, eles tinham essa falta de amor uns pelos outros ou pelos seres humanos. E é por isso que João ele enfatiza muito o amor também. Olha, aquele lá na frente ele vai falar, aquele que não ama o seu irmão não é de Deus. Por quê? Exatamente por isso, pelo gnosticismo pregar tanto essa parte que Jesus não veio em carne, Jesus não encarnado, eles acabavam negando o amor de Deus exatamente pelo fato de Jesus ter morrido por nós, como homem, né? Então, eles negavam o amor de Jesus e assim rejeitavam a raiz que produz o verdadeiro amor no crente, no cristão, né? Versículo 3: e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, este é do anticristo, do qual já ouvistes que virá e que agora está no mundo. E durante a semana eu conversei um pouco com o pastor sobre esse anticristo, porque toda vez que a gente ouve essa palavra anticristo, a gente remete isso lá para frente, né? O anticristo, aquele que virá. E olha João falando aqui que ele já veio, já estão por aí, né? Já ouviste falar que virá e que já está no mundo. João falando. E o perigo, nós vivemos esse perigo de achar que o anticristo tá vindo, é uma mistura, é uma coisa mística, misteriosa, né? Quem será o anticristo? Tem até filme, né, em relação a isso. Quem será? Uma coisa assim, mágica? Não, querido. O anticristo, na época de João, já estava no meio deles, né? E existem no nosso meio. E o anticristo aqui, ele tem a ver em especial com essa heresia do docetismo, que era ali um ramo do gnosticismo, onde eles negavam exatamente isso que nós acabamos de falar, que Jesus Cristo não veio como homem, mas apenas assumiu uma aparência humana, né? Era ali uma figura holográfica, assim, por assim dizer, né? Não era um ser humano, era só um fantasma. Então o docetismo, que era ali uma ramificação dos gnósticos, ele pregava essa aparência fantasmagórica de Jesus, por dizer assim, que ele não veio como homem, né? Então quem seriam esses anticristos? João está falando aqui não de uma figura do futuro, não de alguém lá que viria anos, séculos mais para frente, mas não, ele está falando aqui das pessoas ali naquele momento que estavam fazendo essas heresias, levando essas heresias, pregando essas heresias, né? Os opositores da encarnação de Cristo. Vou pedir para a Zan abrir para mim essa água, porque eu vou derramar meio copo se eu for tentar abrir. Então ele estava falando exatamente dos opositores da encarnação de Cristo e, consequentemente, dos opositores da sua morte, da sua ressurreição e de tudo que viria após isso, a expiação, a nossa salvação. Obrigada, Zan. A expiação, a nossa salvação. Então, referente a esses opositores, eram essas pessoas que ele estava chamando de anticristo, né? Que eles já conheciam, porque eles já tinham ouvido falar, já tinham sido atingidos por essas pessoas. Era eles que João se referia, que já estavam no mundo. Mas o interessante notar aqui também, eu trago isso agora para os nossos dias, que anticristo é qualquer pessoa, também pode ser, que nega a Jesus Cristo. Que nega a Jesus Cristo. Uma maneira de você negar diretamente
Jesus é você negar que ele veio em carne. Isso era o que eles já faziam, né? Isso é claro. E João está falando isso aqui. Mas tem outras maneiras de negar Jesus indiretamente. Como? Vivendo uma vida deliberadamente de pecado. Outra forma de negar Jesus: não amando o próximo. Nós acabamos de ver que negar a forma humana de Jesus é negar o seu amor, porque se ele não tivesse se tornado humano, ele não poderia ter morrido por nós. E se nós negamos a forma humana, ou se você, ou quem nega a forma humana, nega o sacrifício de Jesus. E assim nega o seu amor. E quem não ama o seu irmão, não ama Jesus. Então é uma forma de negar Jesus também. Então por isso, o anticristo aqui, não imagine só aquele ser misterioso, aquele ser místico que pode aparecer lá na frente, né? Que todos vão olhar, esse é o anticristo. Não, o anticristo pode viver, pode estar do seu lado. O anticristo pode ser aquele que você assiste na televisão, falando, pregando, né? Preste atenção. Voltamos lá no primeiro versículo. Preste atenção nos espíritos, nas pessoas que pregam, se eles são realmente de Jesus. Depois ele fala: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido esses falsos profetas, pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é o que está no mundo? É o diabo. Quem é o que está em vós? É Jesus Cristo. Eles são do mundo, versículo 5, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. E aqui a gente vê a diferença dos que são de Deus e dos que não são, né? Eles, os falsos profetas do mundo, procedem em seu espírito e ensinamento do mundo. Não são regenerados, mas são possuídos por Satanás. E o mundo os ouve. O mundo ama o que é seu. Depois, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E ele está falando ali, nós, ele está se referindo a eles, aos apóstolos, né? Nós, verdadeiros mestres, em contraste com eles. Eu fico assim, indignada, essa é a palavra, indignada, quando eu vejo certos cristãos que têm, na condução da sua vida espiritual, lógico que cada um tem que prestar contas de si a Deus, cada um tem que buscar o seu crescimento pessoal, espiritual, através da leitura da Bíblia, através da oração. Mas, queridos, Deus tem sido misericordioso conosco, né? Eu falo isso em relação a CIB de Jacupiranga, nós cibianos, Deus tem sido muito bom conosco, porque Ele tem nos dado profetas, pastores, segundo o seu coração. Então eu acho que você, querido cibiano, não precisa procurar em nenhum outro lugar. Você tem alimento sólido aqui mesmo. Mas eu fico indignada, porque eu vejo alguns fazendo isso. E eu não estou falando só de nós, mas de outros por aí afora. Até esses dias eu postei uma chargezinha no Facebook, que tem uma história agora no Face, que alguém fala, coloca, eu não sei nem quem é, mas eu vi, achei engraçado a primeira vez, não entendi direito, mas depois eu comecei a ver pessoas conhecidas fazendo isso, pessoas que eu imagino que são cristãs fazendo isso, e é alguém que coloca lá alguma coisa e a pessoa escreve embaixo nos comentários, como é que é? Um versículo, por favor. Um versículo. Temos luz. Haja luz. Um versículo, por favor. Né? A Iônia já deu um versículo para a gente. Mas ali no Facebook, é exatamente essa ideia. Tem a pessoa lá, fala. E aí um monte de gente embaixo. Um versículo, por favor. Gente, como assim um versículo, por favor? E aqui?
E a Bíblia? Onde fica? Né? E aí eu tentei explicar aquilo para mim mesma. Falei, bom, eu acho que a pessoa ela não consegue ler e entender. Mas se a pessoa vai falar um versículo para ela ali, também não vai explicar para ela. Então por quê? Então deve ser carência. Por favor, um versículo. Me ajude. Queridos, primeiro, você tem a palavra de Deus em casa, totalmente revelada para você. Vinda de Deus para você. Você não precisa ficar buscando em outros lugares. Segundo, eu não sei aonde você está, mas pelo menos aqui na minha realidade, nós temos 2 anjos de Deus, que são os nossos pastores, com alimento sólido. Então, eu jamais vou buscar em outras fontes. Exatamente. Tem a outra coisa que diz assim, eu amo a Deus, eu creio em Deus, Da verdade, profetas de verdade, Eles têm trazido a nós alimento sólido, palavras da verdade, Então, prestem atenção nisso. Nós, verdadeiros mestres de Cristo, é isso que ele está querendo dizer. Nós somos de Deus, Por isso falamos de Deus, em contraste com o falar do mundo. Ele fala, conheceu a Deus como seu Pai, sendo filho de Deus. Ele está se referindo lá a 1 João 2,13, Vós jovens, vós pais. É isso que ele está falando. Ouve-nos, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele fala assim, olha, você que está aí, se você é da verdade, você vai ouvir a minha voz. Você vai entender o que eu estou falando. Se você é de Deus, você vai absorver o que eu estou falando, você vai aceitar o que eu estou falando. E aí vem mais um alerta para nós. Você é de Deus ou você não é? Primeiro, se você é de Deus, você vai entender a palavra de Deus para você. Se você ainda não é de Deus, você não vai entender. Então, aquele que é de Deus, ouve as coisas de Deus, Como? Nisto, pela confissão ou não confissão. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como que a gente vai conhecer quem é de Deus e quem não é? Pela confissão ou não confissão de Jesus Cristo. Pela recepção que nos é dada, respectivamente, por aqueles que conhecem Deus e por aqueles que são do mundo e não de Deus, Espírito da verdade, o espírito que vem de Deus, que ensina a verdade, o espírito do erro, como nós já falamos, aquele que vem de Satanás e induz ao erro. Aqui no caso específico, os gnósticos, que estavam ali.
E agora então nós vamos para o versículo 7. Nós falamos até agora especificamente de problemas doutrinários, né? E agora João vai falar um pouquinho sobre esses problemas de ordem prática que esses problemas doutrinários estavam gerando, tá? Então, versículos 7 a 13. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos, versículo 13, que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aqui João, ele retoma o tema do amor, não é? Mas no fundo, o que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso, ó. Tem algumas formas de você reconhecer quem é de Deus e quem não é. A primeira forma é a forma doutrinária. Se o cara que você está ouvindo falar, ele nega que Jesus veio de Deus, se ele nega, né, que Jesus foi um ser humano, que ele morreu por nós, já descarta. Então você nem precisa ir para outra forma, para outra medida. A segunda forma de você reconhecer se uma pessoa é de Deus é por ordem prática, se ele ama o seu irmão. Porque quem... 3, né? Estou lembrando de mais uma aqui. Até 3. Primeiro, se ele nega Jesus, doutrinariamente. Terceiro, socialmente, se ele ama o seu irmão, se ele demonstra amor. E quarto, pela vida do profeta. Se ele vive de acordo com aquilo que ele prega, né? Então, são 3 formas que você pode usar para reconhecer se aquele que fala, se aquele que está entrando na sua casa é um profeta de Deus ou não, né? João aqui, então, ele começa a falar sobre o amor. E ele fala, ele retorna lá, né, em 1 João 2,29, que o amor é a soma da justiça e a evidência do nosso nascimento de Deus. Lembram de Nicodemos? O amor flui de um senso do amor de Deus, né? Ao mesmo tempo, ele indica a encarnação de Cristo, que é a grande prova do amor de Deus por nós. Deus se fez encarnação, Deus se fez homem e morreu como homem na pessoa de Jesus. Ou seja, a sua expiação, o seu amor, né? Então aí ele começa lá do princípio, falando e mostrando o porquê do amor, né? E o amor é todo o amor de Deus, sua fonte, especialmente a sua grande encarnação. Deus manifesto na carne. O Pai também é amor. O Espírito Santo derrama o amor como seu primeiro resquício de movimentação no seu coração, né? Lá em Romanos 5:5. E conhecer a Deus. Amados, nos amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. E aqui ele está falando espiritualmente e experimentalmente. Espiritualmente e experimentalmente. Quem ama, quem é nascido de Deus, ama o seu irmão e conhece a Deus espiritualmente e experimentalmente, de andar com Ele, de viver com Ele, né? De passar pelas provas com Ele, de ter as vitórias com Ele, né? Versículo 8.
aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu achei muito interessante quando eu estava fazendo esse estudo, porque eu ficava perguntando às vezes, por que João, ao mesmo tempo ele está falando lá dos falsos profetas, do gnosticismo, e ele começa a falar de amor. Só porque ele é o profeta do amor? Não, porque é aquilo que eu falei para vocês. Os gnósticos, por essa visão dualista que eles tinham, de que a carne é ruim, o espírito é bom, eles não ligavam para essa coisa de amar um ao outro, eles não pregavam o amor. Então João, ele vem bater nessa tecla, falando, olha, quem ama, Deus, ele é a prova maior do amor dele para nós, é porque ele mandou Jesus. E Jesus encarnado. Então, quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Porque Deus colocou no seu coração o amor verdadeiro. E é esse amor que você tem que ter, é com esse amor que você tem que amar, né? Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, ele está falando aqui ao conhecimento íntimo, vivenciando de Deus e não mera informação sobre ele. E João diz que quem não ama não é nascido de Deus. E é impossível conhecer a Deus com intimidade sem amar as pessoas, porque Deus é amor, né? Aquele em quem Deus reflete o seu caráter, ele tem que amar. Afirmar conhecer a Deus e ao mesmo tempo não amar aos outros é mentir, né? Se você afirma que conhece a Deus e não ama ao seu próximo, você mente. E, gente, isso é muito sério. E eu confesso que quando eu estava estudando isso aqui, muitas vezes eu me envergonhei de mim mesma. Porque é isso que a Bíblia faz com a gente. Quando você estuda, é como se abre uma luz ali, assim, você abre uma luz no seu rosto e você fica meio que perplexo, né? E eu fiquei, sinceramente, envergonhada de mim mesma. Porque o amor de Jesus, ele tem que constranger a minha vida a amar o próximo. E a Bianca falou muito disso no estudo que ela fez. O amor de Jesus tem que ser profundo em você, de maneira que você ame o seu irmão, né? Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Como que Deus provou o seu amor para conosco? Enviando o seu Filho ao mundo, para que por meio dele pudéssemos viver, né? Foi a forma que Deus mostrou o seu amor. E que forma, né? Versículo 10. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Jesus nos amou. Como foi que ele demonstrou esse amor? Enviando Jesus. E por quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados. Lá em Romanos 3, 25 fala que Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Ou seja, Jesus, ele se tornou carne para que eu e você pudéssemos ser alvos do amor maior que existiu, que existe, o amor de Deus por nós. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Por que de tudo isso? Para nossa salvação e para que nós pudéssemos nos amar uns aos outros. O amor de Deus por nós é o grande motivo para o nosso amor mútuo. E se você admite que é cristão, que é crente, que conhece a Deus, que Ele enviou seu Filho para nos amar, então você também precisa amar. E nós devemos amar uns aos outros como nascidos de Deus. E o interessante aqui é que o nosso amor ele não deve ser um mero sentimento, né?
Deus ele pede para nós nos doarmos pelo bem uns dos outros, assim como ele se doa. E o amor de Deus, que a gente fala aqui, o amor ágape, né? E eu fui pesquisar, eu já estudei muito sobre isso, mas eu fui relembrar, né? O amor ágape é aquele amor incondicional, perfeito de Deus, encontrado lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Ele é descrito como altruísta, ele é descrito como justo, verdadeiro, paciente, está acima de todos os outros. E outra característica é que ele é um amor infinito e ele é dado, é concedido a mim e a você de forma imerecida, ou seja, nós não merecíamos. Então, presta atenção, né? O amor com que Cristo nos amou é esse amor aqui. Qual é o amor que eu estou transmitindo? Qual é o amor que eu estou amando? Com qual amor eu estou amando, né? É aquele amor tipo, qualquer coisa serve, né? E aí no versículo 12 ele fala: ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e o amor dele em nós é aperfeiçoado, né? Lá em João 1,18 ele fala essa mesma declaração. E ele fala que ele nunca foi realmente visto por olhos mortais. Nós não devemos, portanto, esperar nos familiarizarmos com Deus dessa maneira, de forma mortal. Mas há um método pelo qual nós podemos ter a certeza de que temos o conhecimento verdadeiro dele. Ou seja, pela evidência de que nós nos amamos, pela presença do Espírito Santo em nós, que nos leva a amar uns aos outros. Nós não podemos nos familiarizar com ele pelo olhar, pela vista, mas podemos amar. E seu amor é aperfeiçoado em nós. E quando ele fala, como assim aperfeiçoado? Quer dizer que o amor de Deus não é perfeito? Não, não é isso que ele está dizendo. O amor de Deus é perfeito, é esse amor ágape aqui, perfeito. Mas quando eu aceito esse amor e transfiro esse amor, o amor de Deus ele é aperfeiçoado em mim. Como assim? Ele acontece de forma total na minha vida. É mais ou menos isso. Eu transfiro ao outro o amor que Deus tem por mim. Então isso é aperfeiçoamento do amor de Deus em mim. Porque eu estou praticando o amor que Deus tem por mim. Se amamos uns aos outros, nós temos prova tanto da sua presença conosco, tanto do seu amor também. Nisso sabemos que estamos nele, versículo 13, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, né? Nisto sabemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O sinal, como eu já falei, é o Espírito Santo em nós, né? Então você crente, você cristão, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você reconhece a Jesus como Filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E esse habitar, né? Ter o Espírito Santo, habitar um no outro, ele se refere à comunhão que temos com Deus, como produto da nossa salvação. A real prova de que Deus habita em nós é essa experiência do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Versículo 14. E aí agora ele começa a falar sobre, especificamente, Deus é amor. E vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Ele está falando, nós vimos, né? Ele está se colocando ali como uma testemunha ocular. Ele e os apóstolos, as testemunhas oculares designadas por Cristo, né? Para testemunhar depois dos fatos. Ele falava, olha, nós somos apóstolos, nós estamos testemunhando, nós vimos, né? Acreditem, nós vimos. A evidência interna da habitação do Espírito é corroborada pela evidência externa das testemunhas oculares, né, do fato do Pai ter enviado Jesus ao mundo. Então ele fala, ó, além do Espírito Santo, nós também vimos. Nós somos testemunhas oculares.
Versículo 15. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Confessar aqui, né, de uma vez por todas. Ou seja, a sua profissão de fé sincera, né, pública, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que diz que você também é filho de Deus. E nesse contexto, ele se refere à salvação e não à comunhão que resulta da salvação. Esse confessar, ele está se referindo à salvação e não à comunhão que resulta da salvação, né? Então, para você ser filho de Deus, você tem que crer que Jesus é filho de Deus, né? Para você ser realmente um cristão. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus habita nele. E nós conhecemos, né? Estar em amor significa que o cristão vive dentro da esfera do amor de Deus e esse amor é vivenciado e expresso por intermédio da visão do cristão. Quem está no amor está em Deus. Com isso, João não quis dizer que qualquer pessoa que ame ou vive ou ame algo está em Deus. João tinha em mente o tipo de amor que ele afirmou por toda a carta, o amor da comunidade cristã. E aí eu estava vendo, alguém fez um comentário, né? E geralmente o mundo usa muito isso contra nós cristãos. Mas vocês não amam. Vocês não amam. Não é isso que eles falam? A igreja não ama, né? Eu estava vendo até uma entrevista de um repórter entrevistando um pastor e ele falando que a igreja nega as pessoas. A igreja nega a prostituta, a igreja nega aquele que tem uma opção sexual diferente da nossa, a igreja nega o que é pobre. Mas será que é isso mesmo? Não, a igreja não nega ninguém. A verdade é que o evangelho que transforma, e foi essa a resposta do pastor, né? O evangelho que transforma. Então, o fato de você amar uma pessoa não significa que você aceita ou que ela está certa naquilo que ela está fazendo. Imagine você se um filho, tudo que ele fizesse, em nome do amor, o pai aceitasse. O filho vai lá, rouba, o pai passa a mão na cabeça porque ama. O filho vai lá, mata o pai, e eu estou falando aqui pai e filho no nosso contexto mesmo. O filho vai lá, mata, o pai passa a mão na cabeça porque o ama. O filho vai lá, humilha o outro, o coleguinha na escola, o pai vai lá, passa a mão na cabeça porque o ama. O verdadeiro pai, ele vai sentar com esse filho e ele vai explicar para ele que aquilo é errado. E ele vai deixar de amá-lo por isso? Não. É por isso que a gente vê na televisão muitas vezes, e é um exemplo muito extremo, mas aqueles homens ou mulheres que enveredam por esse caminho e cometem atos horríveis, e lá no fim, lá na ponta, a gente vê uma mãe chorando por ele, um pai chorando, e ele fala assim, é meu filho, e eu o amo. Ele concorda com o que ele fez? Não, ele abomina, mas ele o ama. E o que aquele pai mais queria é que ele não tivesse feito aquilo. Então, o evangelho ele tem que ser transformador. E quando nós dizemos que nós amamos alguém, nós queremos que aquela pessoa ela seja transformada pelo amor, pelo evangelho. E é lógico que nós temos que amar sim. Porque se nós não amamos, como é que nós vamos levar esse evangelho para ela? Como é que nós vamos mostrar esse amor para ela? Como é que nós vamos mostrar uma vida
nova para ela se nós não amamos. Eles virão até nós, sim. E a forma que nós temos de amá-los é mostrar a verdade. E se ele quiser aceitar, está no livre-arbítrio dele, ele pode aceitar ou não, mas eu vou amá-lo da mesma maneira, querendo ele ou não. Nisso consiste o Evangelho, né? Versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois como ele é, assim somos nós neste mundo. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, isto é, na dupla comunhão mencionada, né, no versículo anterior. Ou seja, nós estamos nele e ele está em nós, na nossa vivência. Viver com Cristo é isso. Como ele é, assim como somos nós neste mundo. Nós, tal como estamos neste mundo, somos como Cristo, que compartilha da nossa natureza humana. Versículo 18, e agora aqui é um dos versículos mais falados, né? Eu gosto muito desse versículo, bom, bonito para se colocar nas redes sociais, mas você já entendeu o que realmente significa esse versículo? Versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo está relacionado ao castigo, e o que teme não está aperfeiçoado em amor. Esse amor aqui não tem nada a ver com o amor humano, não. O que ele está falando aqui é sobre o nosso medo em relação a Deus, né? No amor, pelo contrário, não há medo. E eu volto aqui no versículo 17, quando ele fala: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Que dia do juízo é esse? Também conversei um pouco com o pastor sobre isso durante a semana, né? É aquele dia do juízo que todo olho verá? Não. Pode ser. Mas o dia do juízo, ele já chegou para muitos de nós. Para mim ainda não, mas para muitos dos nossos irmãos, para muitos dos nossos amigos, esse dia do juízo. E é isso que está falando aqui. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Pois como ele é, assim somos nós neste mundo. Ou seja, filhos de Deus. E aí vem o versículo 18, que fala: no amor não há medo. Pelo contrário, o amor expulsa o medo, pois o medo está relacionado ao castigo. Ou seja, quem aqui não tem medo do dia do juízo? Quem não tem? Não devemos ter, realmente. E esse medo que fala aqui, que o amor, o perfeito amor, ele lança fora todo medo, é exatamente esse medo, né? O medo do dia do juízo, o medo do meu juízo, né? O medo não tem lugar no amor. Ele tem que ser, o amor não pode existir, não pode coexistir com o medo. Quando o amor é aperfeiçoado, ele lança fora o medo e ele traz a confiança. E nós, como filhos de Deus, e se você tem a certeza da sua salvação, né? Uma pergunta que o pastor fez lá no primeiro estudo: se você tem certeza da sua salvação, você vive em amor, você não tem esse medo, né? Muitos de nós, ou muitos têm medo, porque sabe que nós fizemos errado. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, a gente sabe que nós merecemos o castigo. Mas, queridos, nós estamos falando o tempo todo aqui. Jesus nos amou. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Então, você tem medo do quê? Tem muitos que têm medo de morrer. Tem muitos que não têm certeza da salvação. Eu lembro que uma vez, não faz tanto tempo assim, um dos últimos estudos que eu fiz com os jovens ali na classe, eles
eu cheguei para eles, quem estava lá no dia? Eu cheguei para eles e falei assim, olha, hoje nós vamos sair da igreja, a gente não vai fazer o estudo da EBD aqui hoje não. E aí eu os peguei, coloquei eles no carro, né? E levei eles para um lugar muito gostoso, muito pitoresco, né? Um lugar assim que a gente gosta de ir todos os dias. Eu gosto de estar lá, não brincadeira, não vou não. Levei todos eles ao cemitério. E lá no cemitério nós temos um túmulo da família que eu acho que tem uma pessoa só lá, o meu avô, mas as duas de cima não tem ninguém. E eu lembro que eu levei plaquinhas com o nome de todos eles. E eu, antes deles chegarem, eu fui no túmulo e coloquei as plaquinhas no túmulo com o nome deles. E aí, então, eles foram chegando, né? Eu falei, podem vir, podem vir. Aqui pode não parecer, mas é um lugar de paz. Sossego, né? Reflexão, podem vir. E aí eles iam chegando perto do túmulo e eles começaram a prestar atenção e olhavam. É o meu nome que está ali. Mas eu estou ali. Acho que, não sei se o Bruno estava nesse dia. Estava, né, Bruno? Nauã estava, né? A Andréia estava. Olha só, a Andréia, para ela foi difícil ver o nome do Rodrigo lá, do filho dela. Então, pais, olhem pelos seus filhos. Às vezes você ama tanto o seu filho e deixa ele fazer o que ele quer. E amor nem sempre é isso, né? E estava lá o nome deles na lápide lá. Todos eles, né? Só faltou aqui jaz. Mas estava todo mundo lá. E eles começaram a ficar... Aquilo deu uma sensação muito estranha para eles. Uma sensação muito estranha você chegar num cemitério e ver o seu nome na lápide, mas você não está lá. Mas um dia você vai estar ali. O seu corpo. Mas a sua alma, onde vai estar? Né? Onde estará a sua alma? E é disso que muitas pessoas têm medo hoje em dia. Desse final, desse grande final. Aonde estaremos? Onde eu estarei? Né? E é aqui que esse versículo entra. O perfeito amor lança fora esse medo. O perfeito amor, que perfeito amor? O amor de Jesus. Perfeito. Que nos redimiu. Então, se você aceitou esse amor, você não tem que ter medo. O seu nome pode estar em qualquer lápide, pode estar em qualquer lugar, porque você vai estar com Ele. Você estará com Ele. Então, quando você lê esse versículo, quando você vê esse versículo, tenha em mente isso. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu era para ser castigado, mas eu não serei. Porque Jesus me amou. Nós amamos, versículo 19, porque Ele nos amou primeiro. João afirma como um fato que deveria ser realmente um fato. Nós cristãos não tememos, mas amamos. Nós cristãos não tememos, mas amamos. Mas, no entanto, isso não é honra para nós. Né? Nossa, eu amo meu irmão. Isso não é honra para nós. Porque depois do amor de Deus em dar o seu filho por mim e por você, seria muito triste. Seria horripilante, horrendo não amar. Depois do sacrifício de Jesus por mim e por você, depois do amor verdadeiro que Ele deu por mim e por você, seria monstruoso não amar. Seria monstruoso excluir. Se alguém diz, lá no capítulo 20, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aí vem uma coisa bem humana, né? Aquela coisa do olhar. Até comida. Se você não vê,
você não sabe se está gostoso, né? Sendo que o que vai dizer se está gostoso ou não é o paladar. Mas quando você vê lá uma coisa muito, né, toda bonita e vê uma coisa ali meio simplesinha, você vai aonde? Vai no mais bonito, não é? Porque você acha que o mais bonito é o mais gostoso. Então, como é na vida espiritual também é assim. Como é que eu posso amar a Deus, que eu não vejo, e não amar o meu irmão, que eu vejo? E ao contrário, como é que eu posso amar o meu irmão e não amar a Deus? É interligado, né? Mas como é que nós amamos a Deus que nós não vemos? Pela convivência do Espírito Santo que Ele nos deu, que Ele deixou para nós. Tem um cara chamado Estius e ele fala assim: a natureza é anterior à graça e nós, por natureza, amamos as coisas vistas antes de amarmos as coisas invisíveis. A falta de amor pelos demais cristãos desmente o amor por Deus. A comunhão com Deus se dá a conhecer por nossa confissão de Jesus Cristo e por nossa obediência a Ele e ao nosso irmão. E finalmente o versículo 21, e esse versículo aqui eu achei tremendo de João, ao mesmo tempo que ele passou o tempo todo falando em amor. Filhinhos, amados. Aí ele chega nesse ponto aqui, ele fala: agora eu vou falar de uma vez por todas com vocês, né? E ele fala assim, ó: e dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu imagino que nessa hora ele falou bem assim mesmo, né? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Entenderam? Acho que foi mais ou menos assim que João falou. E aí eu quero voltar a 1 João 3,15, né? Lá do estudo que Bianca fez domingo passado, e fala assim, ó: todo o que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Esse contexto aqui, todo aquele que não amar o seu irmão, todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que homicida tem a vida, não, que nenhum homicida tem a vida eterna. Esse contexto aqui é o mesmo contexto lá do Sermão do Monte, quando fala que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Ou seja, eu olhei com uma intenção impura, já adulterei. É o mesmo contexto aqui. Aquele que não ama o seu irmão ou aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Ou seja, se eu odio, se você odeia o seu irmão, você já é assassino. É aquela história assim, né? Eu vou lá na igreja, mas eu tenho que ver onde fulano vai estar sentado, porque se só tiver um lugar do lado dele, eu não vou sentar. Ou então, olha, infelizmente eu não vou poder participar, porque fulano vai participar. Ou então, eu não sou muito chegada a fulano. E quantas vezes, eu mesma já falei isso. Olha, não bate, sabe? Não bate. A gente até fala, né? Meu santo não bate. O pastor já olhou ali para mim assim, torto assim. Ela vai falar. Né? Meu santo não bate com aquele lá. Quantas vezes a gente já falou isso? Ou então aquele pensamento assim: eu odeio tanto fulano, se eu pudesse, eu moía. Bianca?
A Bianca falou que, ela mencionou aqui, quando a gente odeia alguma coisa em alguém é porque alguma coisa naquele alguém é muito parecido conosco. E realmente é assim, a gente odeia geralmente o que é parecido conosco. Então quer dizer que a gente odeia a nós mesmos, nós nos odiamos. Então, querido, aquele sentimento que você tem assim, nossa, ai, sabe quando você... Ai, se eu pudesse pegar fulano agora, nossa, eu matava ele. Quantas vezes a gente já falou isso, né? Eu matava fulano. Gente, você já matou ele. No seu coração você já matou, Ele é criança que fala, né? Ó, tá mortinho. Mortinho enterrado, não tem essa expressão? Então você já matou, ele só não tá mortinho enterrado, mas você já matou. E o interessante é que a justiça, nenhuma justiça terrena vai condenar você por isso. Ainda não estamos nesse pé. Nenhuma justiça vai condenar você por isso. Porque você odiou o seu irmão e você matou ele no seu coração. Mas Deus, Ele não nos julga só pelas nossas ações. Ele nos julga pelas nossas ações, pelas nossas intenções, pelas nossas motivações e pelos nossos desejos. E se você odeia alguém no seu coração, você já matou essa pessoa. Ela está mortinha e enterrada para você. Faça favor de fazer um milagre na vida das pessoas e ressuscitar ela. E aí então João fala aqui, ele dá a cartada final. E eu acho que João falou bem incisivo. E ele fala, olha o mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amar é atitude. Atitude. Eu escolho amar. Se eu não escolher amar, eu não amo. Eu escolho amar. E é com isso que eu quero finalizar. E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, de tudo isso que João falou, para aquele povo de antigamente e para agora, se nada disso te convenceu, então o mandamento que te convença. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Pastor, acho que eu passei 10 minutos. Está na hora? Então tá bom. Pastor, vai vir ou pode encerrar? Pode encerrar? Então, ok, irmãos. Obrigada por me ouvirem, E já estavam quase me matando nos seus corações. Mas são 21 versículos e realmente é muita coisa, O pastor sabe que é bastante coisa e é muito interessante, porque você vai estudando e vai vindo coisa, mas você não pode trazer tudo. Mas antes de trazer isso para vocês, tenho certeza que eu fiquei bem envergonhada. Essa é a palavra, E é isso que o amor de Deus faz com a gente. Ele nos constrange, Vamos orar? Vamos nos colocar em pé para esticar a perna um pouquinho, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Obrigado, a Deus, porque teu amor, ele nos constrange, Senhor, e ele nos leva a pensar e a refletir naquilo que nós temos feito, naquilo que nós temos vivido, Senhor, e na forma como nós temos amado e expressado o nosso amor por aqueles que nos cercam, por aqueles que nos rodeiam. Obrigada, Senhor, porque o seu amor foi verdadeiro, o seu amor foi incondicional. E o Senhor tem tentado nos mostrar, através da tua palavra, em todos os momentos, que é esse amor que o Senhor quer que nós transmitamos aos nossos queridos, àqueles que estão conosco, que a tua morte é a maior prova de amor que o Senhor poderia nos dar, e que esse amor é o que o Senhor quer para nós. É o que o Senhor quer que nós vivamos uns com os outros, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado profetas que falam a verdade, profetas que falam pela tua palavra, guiados pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque nós não precisamos buscar
em nenhum outro lugar a não ser na tua palavra as verdades que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, pela tua palavra no nosso coração. Obrigada porque ela tem transformado, Senhor. E obrigada porque o teu evangelho é isso, é transformação de vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigada, queridos.